Olá, queridos amigos. Hola, queridos amigos. Uma vez mais nos encontramos Una vez más nos hemos encontrado para agora avançar no nosso segundo tema para avanzar en nuestro segundo tema do nosso tema geral, questões de consciência. de nuestro tema general, que es cuestiones de conciencia. Eu confesso para vocês que este é um tema que me empolga muito, Yo les confieso que es un tema que me hace muy feliz porque é um tema que fala da minha salvação. porque habla sobre mi salvación. É um tema que me ensina Porque es un tema que me enseña que eu vou determinar os parâmetros nos quais Deus vai se basear para me julgar. que yo voy a determinar los parámetros que Dios va a usar para juzgarme a mí. A minha performance para com o meu irmão, Mi actuación hacia mi hermano, seja em sentido positivo ou negativo, sea en sentido positivo o negativo, vai determinar a performance de Deus para comigo. va a determinar cómo va a actuar Dios hacia mí. E é nesse sentido Y en este sentido, que eu, desde agora, que yo desde eu ahora estou escrevendo estoy escribiendo a maneira pela qual Deus me julgará. la manera por la cual me va Dios a E qual juzgar. vai ser a maneira? ¿Y cuál va a ser la manera? Assim como eu julgo meu irmão, Así como juzgo a mi hermano, da mesma maneira Deus me julgará. de esa manera Dios me va a juzgar. Nós estudamos nesse primeiro tema Hemos estudiado en el primer tema mais os aspectos gerais, los aspectos generales e agora eu gostaria de fazer uma linha divisória. y ahora me gustaría hacer una línea de visión. Em primeira instância, En primera instancia, nós vamos estudar este assunto relacionado mais em um sentido mais amplo. vamos a estudiar este tema de manera más amplia o de un sentido más amplio. A nossa postura quanto ao Estado, Nuestra postura en contra del Estado, o que devemos ou não nos submeter, en qué vamos a someternos o no. a nossa postura quanto à igreja, En cuanto a la iglesia, también nuestra postura, o que nós devemos ou não nos submeter, a qué hay que someterse o no. os pastores, Los pastores, até que ponto devemos ou não nos hasta qué submeter, punto hay que someterse o no. e depois, em segunda instância, Y después, en el segundo punto, nós vamos trabalhar aspectos mais práticos, vamos a trabajar aspectos más prácticos, que vai ser coisas do dia a dia. que van a ser cosas del diario. Eu devo ou não me envolver com tal pessoa? Yo debo o no meterme con tal persona. Eu devo ou não deixar de fazer uma coisa por causa da consciência do meu irmão? Yo debo o no dejar de hacer algo por la conciencia de mi hermano. E assim vai. Y sigue. Aspectos diários, domésticos. Aspectos del diario vivir. Eu gostaria de convidar vocês a Daniel capítulo 1. Me gustaría invitarles a Daniel capítulo 1. Vamos começar por ali. Vamos a comenzar por ahí. Daniel capítulo 1. Daniel 1. Nós temos aqui aspectos interessantes Tenemos aquí aspectos interesantes dentro daquilo que temos falado. en aquello que hemos hablado. Em primeiro lugar, nós temos aqui um império mundial. En primer lugar, tenemos aquí un imperio mundial. E este império mundial estava ditando aquilo que deveria ser a norma de vida dos seus súditos. Y este imperio mundial estaba dictando cuál debía ser la norma de vida de sus súbditos. E nós sabemos que Deus não aprova isso. Y sabemos que Dios no lo aprueba. Como nós vimos no Desejado na página 550, Como hemos visto en el deseado página em 550, questões de princípio, cada alma deve ser deixada seguir en cuestiones de principios, cada alma debe dejarse seguir. a Debe sua dejar própria seguir consciência. que siga su propia Depois, conciencia. Atos dos Apóstolos 68, Después, Hechos de los Apóstoles 68, ali diz que nós não devemos permitir que outro dirija a nossa consciência em donde questões dice religiosas. que no hay que permitir que otro dirija la conciencia de nosotros en cuanto a cuestiones religiosas. Daniel capítulo 1 nos lança uma visão interessante, Daniel capítulo 1 nos propone algo interesante, onde Nabucodonosor en donde Nabucodonosor queria dirigir a consciência dos seus escravos ali, daqueles que haviam sido capturados quería em someter la Jerusalém, conciencia de los siervos y esclavos que fueron capturados de Jerusalén em diferentes instâncias. en distintos puntos. E eu gostaria já de lançar um ponto de equilíbrio aqui. Y ya me gustaría proponer un punto de equilibrio. Aqueles pontos que não envolvem quebrantamento da lei, Aquellos puntos que no tienen que ver con quebrantar la ley, aquilo que não vai manchar a nossa lo consciência, que no nos va a manchar la conciencia, nós devemos nos submeter debemos ao someternos Estado, al Estado, à igreja, a la iglesia, ao pastor, al pastor, porque esta é a vontade de Deus. porque esta es la voluntad de Dios. Mas aquilo que envolve princípios, Pero en lo que tiene que ver con principios, aquilo que vai manchar a minha lo consciência, que va a manchar mi conciencia, nós devemos ser firmes como o aço. debemos ser firmes como el A acero. irmã White, se referindo à experiência dos hebreus em Babilônia, La hermana Elena, hablando de la experiencia de los hebreos en dos Babilonia, 4 hebreus, de los 4 hebreos, ela diz
Ella dice, que eles estavam dispostos a submeter a tudo ellos se habían dispuesto a someterse a todo que não envolvesse quebrantamento de que princípio. no involucrara quebrantar los principios. Então nós precisamos também ter isso em mente. Entonces necesitamos también tener esto en nuestra Porque mente. senão vira-se uma anarquia. Porque si no se vuelve una anarquía. Ah, eu faço só o que eu quero. Hago solo lo que quiero E não estou nem aí para o resto. y no, ya no me importa lo demás. Não, isso não deve acontecer também. Eso tampoco debe suceder. Nós devemos ter em mente, Tenemos que tener en la que, mente biblicamente falando, que hablando de manera que bíblica, aquilo que não envolve quebrantamento de princípio que aquello que no involucra quebrantar é principios a vontade de Deus que nos submetamos. es de voluntad de Dios que nos sometamos. Aqui em Daniel 1, En Daniel 1, eles foram submetidos a uma dieta alimentar que eles não criam ser a melhor. ellos fueron sometidos a una dieta alimentar que ellos sabían que no era la mejor. Ah, mas ali tinha com certeza verduras. Pero ahí seguramente había verduras. Ali havia frutas também. Seguro había frutas también. Legumes. Legumbres. Tanto que eles pediram legumes. Incluso pidieron legumbres. Então por que não comeram estas coisas? Entonces, ¿por qué no comieron estas cosas? Por que que neste caso de Daniel 1, ¿Por qué en este caso de Daniel se 1, existiam outros alimentos, si habían otros alimentos, por que eles não, por que não se submeteram? ¿por qué no se sometieron? Foi uma anarquia? ¿Fue anarquía? Não, de Não. fato não. No fue. A questão é que, La cuestión es, como diz o livro Profetas e Reis, como dice el libro Profetas y Reyes, todos aqueles alimentos todos estos alimentos eram oferecidos a deuses pagãos. eran ofrecidos a dioses E paganos. quando uma pessoa se assentava àquela mesa, Y cuando las personas se asentaban a esta era mesa, uma demonstração de que eles aceitaram os deuses era demostración de que aceptaban a estos dioses que ali haviam sido oferecidos aqueles alimentos. a los cuales se había ofrecido los alimentos. Então existia um contexto maior de adoração. Entonces había un contexto mayor de adoración. Então ali a questão não era comer ou deixar Entonces de comer. la cuestión no era de comer o dejar de comer. Ali a questão era adorar a falsos deuses La cuestión era adorar a dioses falsos ou adorar ao Deus verdadeiro. o adorar al Dios verdadero. É um princípio fundamental Es un principio de que fundamental nós devemos adorar somente a Deus. que debemos adorar solo a Dios. E devemos morrer para manter este direito Y debemos morir para mantener este derecho como sendo direito a todos. como siendo un derecho a todos. Então ali não era somente questão alimentar. Entonces no era solo cuestión de E alimentos. diante dessa situação, Entonces frente a esa Daniel situación, 1:8, Daniel 1:8, e Daniel decidiu no seu coração Daniel propuso en su corazón não se contaminar com aquelas no comidas. contaminarse con estas comidas. Então Babilônia queria ferir a consciência desses jovens. Entonces Babilonia quería herir la conciencia de esos jóvenes, controlar a consciência controlar deles. sus conciencias. Mas eles não permitiram que suas consciências fossem controladas. Pero ellos no permitieron que fueran controladas O las mesmo conciencias. aconteceu em Daniel 3, Y lo mismo ocurrió en Daniel 3. no âmbito religioso também. En el ámbito religioso, Nabucodonosor levantou uma estátua Nabucodonosor erigió una e falou: estatua quem não adora essa estátua vai morrer. y dijo, el que no adorar esta estatua va a morir. Vai ser lançado naquele forno caliente. Se le ali. va a echar al horno caliente. E aqueles 3 hebreus Y estos 3 hebreos não se submeteram. no se sometieron. Porque Nabucodonosor queria dirigir a consciência Porque deles. Nabucodonosor quería dirigir sus conciencias. E dirigir a consciência de uma pessoa Y dirigir la conciencia de una é persona um dos maiores crimes diante de Deus. es uno de los peores crímenes E diante de ferir a Dios. consciência Y herir la conciencia é equivalente a ferir a lei de Deus. es equivalente a herir la ley de Nós vamos Dios. ver mais tarde Vamos ver ya después que uma pessoa comia carne sacrificada a que ídolos una persona comía carne sacrificada a los e ídolos não pecava. y no pecaba. Uma outra pessoa comia Una otra persona comía e pecava. y pecaba. Uma comia sem consciência do ídolo. Una comía sin conciencia del ídolo. Ou seja, não há motivo de não comer esta carne. O sea, no hay razón para no comer Ela esta é limpa. carne. Es limpia. E aquilo não feria a consciência. Y eso no lo hería la Se conciencia. não feria a consciência, não tinha pecado. Y si no hería la conciencia, no había O outro pecado. comia com medo. El otro comía con miedo. Será que realmente não é errado? ¿Será que realmente no estoy equivocado? Ou será que pode? ¿O será que sí se Será que puede? não pode? ¿O no se puede? E se instaurava a dúvida. Y entonces estaba la duda. Mas aí, assim mesmo, a pessoa comia. Pero seguía la persona E y comía. feria sua Y consciência. hería su E conciencia. segundo 1 Coríntios 8, Según 1 Corintios 8, pecava. pecaba. Então, ali em Daniel 3, Entonces en Daniel 3, todas aquelas pessoas que se curvaram diante daquela estátua, todas las personas que se curvaron ante la estatua, mas não feriu a minha consciência. pero no hirió mi conciencia. Entonces, Então eu não pequei. entonces no he pecado. Não, ali existe outra situação. No, ahí hay otra situación. Ali é
quebrantamento direto dos mandamentos. Ahí es quebrar directamente los mandamientos. Não terás outros deuses diante No de mim. tendrás otros dioses delante E de não Dios. farás para ti Y imagens de no te harás esculturas. imágenes esculpidas. Então, se você feriu ou não sua consciência ali, Entonces, si herías o no su conciencia no caso allí, dos babilônicos, en el caso de los que criam babilonios, que aquilo era correto, que creían que era correcto eles eso, haviam quebrantado a lei, logo pecado. sí habían quebrado la ley y entonces Mas pecado. os 3 hebreus, Pero los 3 hebreos, ou a nação judaica, o la nación judía, que não acreditavam nesta cosmovisão, que no creían en este tipo de visión, que não acreditavam que aquela estátua tinha poderes místicos, que no creían que la estatua tenía poderes místicos, e no caso dos judeus que se curvaram y en el caso de los judíos que se han curvado por conveniência, por conveniencia, pecaram, pecaron, feriram suas hirieron consciências. sus conciencias. E em contraponto a isso, Y en contrapartida, os 3 hebreus não se curvaram. los 3 hebreos no se han Eles curvado. não permitiram que Nabucodonosor ferisse a consciência deles. Ellos no permitieron que Nabucodonosor hiriera sus Eles foram conciencias. fiéis à Ellos sua fueron fieles consciência. a su conciencia. Veja bem, Miren bien, Deus deseja santificar a nossa Dios consciência. desea santificar nuestra Porque conciencia. ao mesmo tempo que a nossa consciência não é um guia seguro, Porque a la vez que nuestra conciencia no es guía segura, ela é o único meio pelo qual Deus nos revela a sua es el vontade. único medio por el cual Dios nos va a revelar su voluntad. O homem é provado El hombre es probado a partir da sua consciência. a partir de su É conciencia. através desta parte sensível do nosso cérebro, Es do a nosso través lobo de esta frontal, parte sensible de nuestro lobo frontal é onde Deus comunica a sua vontade. por donde Dios nos comunica su Como diz o voluntad. irmão White, Como dice la hermana que no Elena, nosso lobo frontal que en nuestro lobo frontal existem sensíveis nervos, hay sensibles nervios, onde o Espírito Santo nos impressiona. a donde nos impresiona el espíritu. Silverino, Silverino, não faça isso, no lo hagas. não faça aquilo. No hagas lo otro. Este é o trabalho do Espírito Santo nessa parte do Ese es nosso el cérebro. trabajo del espíritu en esta parte de Eu nuestro me lembro cerebro. que quando eu era estudante, Me acuerdo que cuando estudiaba lá no IEST, en IEST, era uma escola una missionária. escuela misionera, Eu falei um dia de manhã na minha oração: una vez dije en la mañana en mi oración, Senhor, Señor, hoje tudo o que o Espírito Santo impressionar na minha mente eu vou hoy fazer. todo lo que me impresiona el espíritu a la mente voy a hacerlo. E aí eu levantei, Y entonces me paré, fui ao banheiro para urinar fui al baño a orinar e estava sujo. y estaba sucio. Não era meu dia de lavar. No era mi día de E eu lavarlo. pensei, Entonces yo pensé, por que não lava? ¿por qué no E lava? eu saí. Entonces salí. Ah, não é o meu dia? No es mi día. E logo me veio à mente. Y luego me recordé. Mas você não falou que ia fazer tudo? Pero no dijiste que iba a hacer todo. Não é o seu dia. No es su día. Mas o banheiro está sujo. Pero el baño está Os sucio. anjos não vão ficar aqui. Los ángeles no van a quedar ahí. Então voltei, Entonces regresé, troquei de roupa, cambié la ropa, estava pronto de ir para o refeitório estaba tomar o de listo jejum, para ir a tomar desayuno, deixei o de jejum, dejé el desayuno, peguei as coisas e limpei o banheiro. tomé las cosas y limpié el baño. E voltei. Y volví. Pronto, cumpri minha Listo, parte. cumplí mi A hora que parte. eu chego no quarto, Cuando llego al meu cuarto, olho bate justamente na cama do colega. mi ojo justo le da a la cama de mi amigo, E estava desarrumada. y no estaba bien E aí arreglada. botei minha roupa para ir para a sala de aula Entonces puse mi ropa para salir a las e clases a vozinha. y la vocecita. E a cama? ¿Y la cama? Não vai te custar nada dobrar essa No te va a coberta. costar nada doblar la E cobija. aí já veio o pensamento, mas Entonces vino el pensamiento, pero a cama é dele. es de él la cama. Mas o que aconteceu? ¿Pero qué sucedió? Voltei Volví e arrumei a cama. y arreglé la cama. Fui para a sala de aula, Fui a las clases, começamos a classe comenzamos la clase e saí na hora do intervalo para beber água. y mientras salía a tomar agua, E a hora en que eu el- passei, vi a garrafa do colega vazia. entonces vi que estaba vacía la botella de mi E fui amigo. andando. Y seguí caminando. E eu sabia. Y yo A sabía, vozinha estava ali. la vocita Por me que, que decía, você não enche a água? ¿por qué no llenas la botella de tu hermano? Por quê? ¿Por qué? Aí voltei, peguei a Entonces botija volví, agarré la botella e fui. y me fui. Irmãos, Hermanos, foi o dia todo isso. fue todo el día así. E no dia seguinte eu desisti. Y al día siguiente desistí. Eu me lembro à tarde, Me acuerdo en la eu estava tarde, indo para o refeitório, yo iba hacia el comedor desse mesmo dia, en este mismo día, andando tranquilo, caminando e tranquilo vi um pequeno prego y vi un pequeño clavo que estava na greta, em uma pequena fissura que tinha no chão. que estaba en una hendidura que estaba en el suelo. E ali era fácil de um carro passar, aquele prego virar e furar um Y pneu. era fácil que pasara un auto, el clavo se parara y E se aí a hora que eu vi metiera o una prego, llanta. Entonces cuando vi el me clavo, veio isso à mente. me vino a la mente, Falei, ah, mas aí eu também já chega. yo dije, esse entonces, prego pero tá aí eso ya dentro, no, eu não tenho este carro. clavo está ahí, no tengo E fui auto, embora. y me fui. Sentei para jantar. Me senté a comer. Mas eu falei, não, eu vou seguir o meu compromisso desse dia. Pero entonces yo dije, no, voy a seguir mi compromiso en este Fui día. até a oficina, Fui hasta donde se trabajaba, peguei taller. uma chave de fenda, alguma coisa. tomé entonces un alicate, alguna llave, Fui até a gretinha lá e tirei o prego. fui al hueco y le saqué el clavo.
E eu pude ter uma experiência interessante aquele dia. Entonces pude tener una interesante experiencia este Eu gostaria día. de lançar esse desafio para você. Me gustaría proponerte este desafío. Ore sinceramente. Ore de manera sincera. Senhor, Señor, diga-me o dever deste dia. dime el deber de este día. E diante de ti, Y delante eu tuyo me comprometo me estoy a comprometiendo ceder a ceder a cada orientação do a Espírito cada Santo. orientación del Espíritu Santo. E vocês vão ver Y ustedes van a que ver o Espírito Santo vai falar. que el Espíritu va a hablar. E vai ser uma luta. Y va a ser una Porque lucha. talvez você acabou de ter uma confusão com o esposo na noite anterior. Porque de pronto en la noche anterior tuviste una confusión con tu esposo Ou com o esposo com a esposa. o con la esposa. E aí o Espírito Santo vai logo falar. Y entonces el Espíritu luego va a decir, Assim que você termina a sua oração, luego que terminas tu oración, vai lá e peça perdão. ve a tu esposo y pide perdón. Pede perdão, filho. Pide perdón a tu hijo. Pede perdão ao colega de trabalho que você tem nutrido más pensamentos no Pide coração. perdón a tu amigo del trabajo Talvez al você- cual has nutrido malos pensamientos. Talvez você nem externalizou isso para ele. De pronto nunca le hayas dicho nada, Mas você pensa, pero piensas, este colega de trabalho não cumpre o horário? este amigo del trabajo no cumple los horarios, Ele chega atrasado siempre llega tarde e sai mais cedo, y sale más temprano, não é comprometido. no es comprometido. E o Espírito Santo vai falar, Y el Espíritu va a decir, vai lá e confessa o seu pecado. ve hasta tu amigo y confiesa el pecado. Peça perdão. Pide perdón. E aí você vai pensar, Y entonces vas a mas que pensar, vergonha. pero qué Como eu vergüenza. vou fazer isso? ¿Cómo lo voy a hacer? Vocês vão ver que não é uma coisa tão Van a fácil. ver que no es algo tan fácil. Então, esta parte do nosso cérebro Entonces, esta parte de nuestro cerebro é um campo es un campo exclusivo exclusivo onde trabalha donde trabaja somente o Espírito solamente Santo. el Espíritu Santo, Não o homem, no el hombre, não o governo, no el gobierno, não o Estado, no el Estado, não a igreja no la iglesia e nem pastor. y ni el pastor. Este é o campo de atuação do Espírito Santo. Este es el campo de actuación del E em Espíritu Daniel Santo. 3, Y en Daniel 3, Nabucodonosor Nabucodonosor quis tomar essa posição quiso para tomar ele, esta posición para sí mismo, usando o poder do Estado usando el poder del Estado para impor uma doutrina para imponer una religiosa, doctrina religiosa dirigindo a consciência. dirigiendo la E conciencia. ali o Estado dizia, Y el Estado decía, se você não aceita essa doutrina, si no aceptas esta doctrina, o Estado vai te matar. el Estado te va a matar. A religião se tornou agora uma imposição. La religión entonces se vuelve una imposición. Nós devemos arguir com as pessoas, Debemos insistir com as insistir pessoas con las personas todos os dias, todos los días, mas não dirigir pero suas no dirigir consciências. sus conciencias. Porque quem dirige a nossa consciência Porque el que dirige nuestras é conciencias o Espírito es Santo. el Espíritu Santo. E é ele que nos convence do pecado. Y Él es que nos convence de Nós pecado. sabemos que Daniel 3 Sabemos que Daniel 3 vai ter um cumprimento ainda futuro. va a tener un cumplimiento en el futuro. É o livro Manuscript Releases, En el libro Manuscript Release, na página 19, Em la volume página 19, en el tomo 19, página 91, página 91, ou Eventos Finais, página o 135. evento de los últimos días 135. A irmã White fala que a cena que ocorreu no campo de Dura vai ter novamente lugar. La hermana Elena dice que la escena que pasó en el campo de Dura va a ocurrir otra vez. Vai ser o momento em que vai existir uma imposição com um decreto. Es un momento donde va a haber una imposición con un decreto. Se nós insistirmos em guardar o sábado, Y si insistimos en guardar el sábado, porque a nossa consciência dirige nessa porque direção, nuestra conciencia dirige hacia allá, seremos caçados, vamos a ser casados, presos, presos, condenados condenados e muitos de nós mortos, y muchos de nosotros muertos por buscarmos seguir os ditames da nossa consciência. por buscar seguir lo que dice nuestra conciencia. Durante o período da Idade Média, En el periodo de la Edad Media, milhares de pessoas miles de personas pereceram perecieron simplesmente sencillamente porque queriam andar segundo os ditames de sua porque consciência. querían andar según lo que decía su conciencia. O Espírito Santo discernia que que eles deveriam tomar uma direção. El Espíritu decía que debían tomar cierta dirección E o Estado, y el Estado, trabalhando para a religião na época, trabajando para la religión de la época, decía, se você tomar esta direção, si tomas esta dirección, você vai morrer. vas a morir. Você tem que tomar esta direção. Tienes que tomar esta dirección. E se o indivíduo
tomasse esta direção, Y si el individuo toma esta dirección, viola sua consciência, viola entonces su cai no conciencia julgamento de Deus. y cae al juicio Se de o Dios. indivíduo segue nesta direção, Si sigue en esta dirección, não fere a sua consciência, no hiere la conciencia, cai no julgamento dos cae en el homens juicio de los hombres e era morto. y era muerto. Mas todo aquele que quiser salvar a sua vida, Pero el que quiere salvar su vida, perdê-la. la va a perder. E todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, Y aquel que pierde su vida por amor de mí, salvá-la. la va a salvar. Então, mesmo que o Estado imponha leis Entonces, aunque el Estado imponga leyes para nos prescrever os deveres, para prescribir nuestros deberes, devemos antes seguir a Deus. antes debemos seguir a Dios. Pois é muito melhor Pues es mucho mejor cair na ira do homem caer en la ira del do hombre que cair na ira de Deus. que en la ira de Dios. E Daniel e os seus amigos tinham isso em mente. Y Daniel y sus amigos lo comprendían E bien. estes 3 hebreus no campo de Dura Y estos 3 hebreos en el campo de Dura preferiram perder a vida, prefirieron perder la se vida, fosse o caso, si fuera el caso, do que permitir que permitir que outro dirigisse que a sua otro consciência. dirigiera su Em conciencia. outras palavras, En eles otras estavam palabras, dizendo, estaban diciendo, aqui neste campo, aquí en este no campo, meu lobo frontal, en mi lobo frontal, é restrito. es restricto. É um campo Es un campo onde somente o Espírito Santo trabalha. donde solamente trabaja el É Espíritu Ele que Santo. planta as sementes que Ele quer. Él es el que siembra las É Ele semillas que que quiere. limpa a erva daninha. Es el que limpia la maleza. É Ele que colhe o que precisa ser colhido. El que cosecha lo que se necesita cosechar. E este é um direito que eu não dou para mais ninguém. Y es un derecho que no le doy a nadie Somente más. o Espíritu Solamente Santo. al Espíritu Santo. Quando nós vamos para Daniel capítulo 6, Cuando vamos a Daniel capítulo 6, nós vamos ver que o Estado aqui, vamos a ver que aquí el Estado, impulsionado pela religião, impulsionado por la religión, também faz a mesma coisa. hace lo mismo. O livro de Daniel é um livro extraordinário, El libro de Daniel es extraordinario, muito atual. muy actual. Novamente temos um decreto Otra vez tenemos un decreto envolvendo adoração, que tiene que ver con adoración, envolvendo liberdade de religião. que involucra libertad E nós vamos religiosa. ver que aqui o Estado foi além dos seus deveres legítimos. Y vamos a ver que el Estado fue más allá de sus legítimos deberes. Nós sabemos que o Estado tem deveres legítimos. Sabemos que el Estado tiene sus deberes legítimos. Quero pontuar para vocês. Quiero puntuarles. Alguém rouba o meu carro. Si alguien roba mi auto, Eu não vou procurar o meu pastor no voy a buscar al pastor e nem a igreja. y ni a la iglesia. Eu vou procurar a polícia, Voy a buscar a la um policía, órgão do Estado. que es del Estado. Se alguém entra em minha casa Si alguien entra a mi e casa dá um tiro e mata meu filho, y dispara y mata a mi hijo, eu não vou buscar o ancião da igreja. no voy a buscar al anciano de la iglesia. Porque eu devo buscar o Estado, Debo buscar el Estado, porque aquilo que tem a ver de humano com humano, porque lo que tiene que ver humano y otro humano, as realidades e as trocas humanas, las realidades y los cambios humanos, é o legítimo dever do Estado interferir. es deber del Estado intervenir. Alguém liga e me ameaça. Alguien me llama y me Olha, em amenaza. 3 dias eu vou te matar. Mira, en 3 días te voy a matar. O Estado deve interferir El nisso. Estado debe intervenir en esto Controlar se a pessoa está dirigindo usando a habilitação ou não. para controlar si la persona está con el permiso manejando o no. Porque a pessoa talvez não tenha permissão Porque de pronto no tenga la persona el e permiso ela está aprendendo a dirigir y está aprendiendo a manejar e anda como uma louca y anda como loca e atropela e mata y um monte de atropella gente. varias personas. Então é o legítimo dever do Estado observar estas Entonces coisas. es legítimo deber del Estado observar estas cosas. Ver se o CRM de um médico é verdadeiro. Ver si el certificado de un médico es verdadero. Que agora no Brasil teve um caso recente essa semana, Porque hubo recién en Brasil esa semana agora em maio de 2023, un caso ahora en mayo de 2023 onde uma pessoa donde una persona falsificou um certificado médico falsificó un certificado médico e estava atendendo as pessoas, y atendía a las personas. inclusive fazendo operação. Incluso hacía cirugías E um monte de gente morreu. y varias personas murieron. E essa pessoa foi presa. Y esa persona fue presa. Dever de quem? ¿De quién es el O deber? legítimo dever do Estado. El legítimo deber del Estado. Então veja bem, Entonces miren bien. Romanos 13 Romanos 13 diz que Deus levantou o dice Estado que Dios levantó al para Estado proteger o homem. para proteger al hombre. Então o que seria da nossa vida sem o Estado? Entonces, ¿qué sería de nuestra vida sin el Estado? Se é ruim hoje, Si es malo hoy, a nossa experiência com o Estado, nuestra experiencia con el Estado, imagina sem. imagínense sin Muita él. gente fala assim, eu não gosto da polícia. Mucha gente dice, no me gusta la Em policía. 2019, En el no 2019, Espírito Santo, en Espíritu Santo, meu estado, en mi estado,
a polícia fez greve hicieron paro los policías por mais ou menos 3 semanas. por más o menos 3 semanas. Houve tanta morte Hubo tantas muertes que a minha irmã que mora lá que mi hermana que vive allí mandou um vídeo para mim um me dia, mandó un video una vez onde a cada esquina en donde a cada esquina tinha uma pessoa morta. había casi que a cada esquina una persona muerta. E não é nem exagero. Y no estoy Ela exagerando. falou, meu irmão, olha só, Ella decía, hermano, mira esto. aqui tem uma pessoa morta, Aquí hay una persona muerta, ali tem outra, allí hay otra, ali tem outra. allí hay otra. E atrás ali tem Y outra. detrás hay otra. Isso porque a polícia entrou em greve. Y eso porque hicieron paro los policías. Foi um caos. Fue un caos. E interessante que muitas pessoas foram presas depois Y es interesante que muchos fueron presos después e, pasmem, y admírense, mais da metade foram réus primários. más de la mitad fueron reos primarios. Ou seja, O sea, muitas pessoas que não faziam isso antes muchas personas que no hacían esto porque antes tinham medo da polícia. porque tenían miedo de la Mas quando a policía. polícia entrou em greve, Cuando entraron en paro los policías, mesmo as pessoas que não praticavam crimes aún las personas que no eran criminales começaram a roubar, comenzaron a robar, estupraram mulheres violar mujeres e em muitas outras coisas. y muchas otras cosas. Então o Estado é uma bênção na vida da Entonces el sociedade. Estado es una bendición en la vida de la sociedad. Mas ele se torna uma maldição quando? Pero ¿cuándo se vuelve maldición? É quando ele deixa de trabalhar nesta Es perspectiva, cuando deja de trabajar en esta perspectiva, no en la horizontal, horizontal, homem, hombre y hombre, e quando começa a interferir no vertical. y cuando comienza a intervenir de manera vertical. O homem e Hombre Deus. y Dios. Aquilo que aqui é uma Lo bênção, que es una bendición en este sentido, assim se torna uma se maldição. vuelve maldición en este sentido. Então aqui em Daniel 6 nós temos o Estado sendo Entonces, uma bênção, en Daniel 6 tenemos el Estado, que es una bendición, mas se transformando em uma maldição. pero que se transforma en maldición. Quando? ¿Cuándo? Quando o Estado se envolveu em coisas Cuando el Estado religiosas. se metió a cosas religiosas. Então, quando o Estado se envolve em coisas religiosas, Entonces, cuando el Estado se mete con cosas religiosas, seja defendendo a verdade ya sea defendiendo la verdad ou defendendo o erro, o defendiendo el error, se torna uma maldição. se vuelve maldición. Nós sabemos que em 88 surgiu uma proposta de emenda de lei para um decreto dominical. Sabemos que en 1888 surgió una propuesta para la ley dominical, Lá nos Estados Unidos. allá en Estados Unidos. E nós sabemos que A.T. Jones foi convocado para poder defender a liberdade de consciência Y no sabemos Senado que americano. Alonso Jones fue convocado para defender para más bien ir en contra de esta propuesta en el Senado. E tem até um livro, Liberdade de Consciência. Incluso hay un libro, Libertad de Eu não sei se Conciencia. tem em espanhol, mas é um livro No maravilhoso. sé si hay en español, pero es un libro maravilloso. Porque ali tem todo o discurso de Jones Porque diante ahí do Senado. está todo el discurso de Alonso Jones ante el Senado. E aí teve um momento que uma pessoa falou assim para Jones: Entonces hubo un momento a donde la persona le dijo a Jones, olha, mire, você então não aceita que nós trabalhemos para impor o domingo como dia de guarda. ¿no aceptas entonces que trabajemos para imponer el domingo como día de E guardia? se nós então mudássemos? ¿Y si lo cambiáramos? E se nós colocássemos o ¿Y sábado? si pusiéramos el sábado? Você aceitaria? ¿Lo aceptarías? E a resposta de Jones foi Y la respuesta de Jones fue que não aceitaria do mesmo jeito. que no lo aceptaría aún así. Porque o que tem a ver entre a alma e Deus, Porque lo que tiene que ver con el alma y con Dios, o homem não deve interferir, el hombre no debe intervenir, muito menos por decretos. y menos por decretos. Então a questão, segundo Jones, Entonces, la cuestión, según Jones, não é o dia, no es el día, mas é a imposição es la desse dia. imposición del día. Seja segunda, terça, Ya sea sexta-feira, lunes, martes, miércoles, não importa. no A importa. questão é a imposição. La cuestión es la imposición. E era isso que ele estava combatendo ali no Senado. Y eso era lo que combatía en el Senado. Então a grande questão aqui em Daniel 3 Entonces, la gran cuestión en Daniel 3 não era o dia a ser observado. no era el día que se Vai observaba. além disso. Va más allá de eso. Se eles estivessem aqui falando de hoje em diante, todo mundo é obrigado a adorar o Deus de Israel. Si dijeran, de ahora en adelante todos son obligados a adorar al Dios de E Israel. de fato Nabucodonosor fez isso. Y realmente lo hizo después Em Daniel Nabucodonosor. 3 ele promulgou um decreto. En Daniel 3 después dio un decreto. Ele falou, de hoje em diante todo mundo é obrigado a seguir o Deus de Israel. Él dijo, de hoy en adelante todos son obligados a seguir el Dios de E Israel. ele disse, Y dijo, e quem violar esse decreto y el que viola el decreto e não adorar a Deus, y no adora a este Dios, vai ser morto. va a ser muerto. Mudou alguma coisa? ¿Cambió algo? Não. No.
Poucos minutos antes ele estava falando: Pocos minutos antes decía, quem não adora a minha imagem vai ser morto. el que no adore a esta mi imagen va a ser muerto. E a verdade é apresentada ali. Y la verdad es presentada allí. Ah, sim, essa é a verdade. Ah, sí, esta es la Eu verdad. creio nisso. Muy bien, creo. Então aqui está agora a Entonces, verdade. esa es la verdad E ahora. quem não aceitar a Y el que verdade no la acepte vai ser morto. va a ser muerto. Não mudou o espírito. No cambió el espíritu. O Estado não tem prerrogativas El Estado no tiene autorización e nem y capacidade ni capacidad para lidar com coisas para religiosas. lidiar con cosas religiosas. Quem tem capacidade? ¿Quién tiene capacidad? O Espírito Santo. El Espíritu Santo. Homem nenhum tem. Ningún hombre Então é tiene. por isso que o Estado não pode usar a sua força, o seu poder. Por eso entonces el Estado no puede usar su fuerza, su poder. Qual a diferença entre o Moses querer impor alguma coisa ¿Cuál es la diferencia de que Moses quiere imponer Y el algo Estado y el quiere imponer Estado alguma coisa? quiere imponer algo? é que o Moses não tem poderes. Es que Moses no tiene poderes. O Estado tem poder. El Estado sí tiene O poderes. Estado pode dizer, como no Estado Islâmico, por El exemplo. Estado puede decir, como en el Estado Islámico, por ejemplo. Se você aceita o cristianismo em alguns países do Estado Islâmico, Si aceptas el cristianismo en algunos de esos países Ellos te del matan. Islam, te matan. no nosso caso não. En nuestro Se caso o no. Moses me ensina alguma coisa eu não aceito, Si Moses me enseña algo y no lo acepto, ele pode pecar me julgando, etc. él puede pecar juzgándome y lo demás. Mas é pior quando é o pior se ele tivesse o poder para me matar. Pero peor sería que tuviera poder para matarme. Então aqui em Daniel 6, Entonces en Daniel 6, o Estado usou o seu poder, el Estado usó su a poder, sua su força, fuerza, para fazer com que este decreto para hacer ganhasse que este decreto ganara vida. vida. Lembra de Apocalipse 13? ¿Se recuerdan Apocalipsis 13? O protestantismo apostatado, El protestantismo apóstata, que tem a sua sede mundial, digamos assim, nos Estados que Unidos, tiene la sede mundial en Estados que é a Unidos, besta da terra, que es la bestia de la tierra, vai dar vida à besta. va a dar vida a la bestia. E como ele dá vida à ¿Y besta? cómo da esta vida a la A bestia? irmã White fala, La hermana Elena no dice, grande conflito, en el conflicto de los ela siglos, fala que ela vai dar vida à besta ella dice que va a dar vida a la bestia através da promulgação de leis a través de la promulgación de leyes que vão ferir a que consciência van do a herir povo. la conciencia del pueblo. Então o Estado dá vida Entonces el Estado da la vida a doutrinas a doctrinas que a religião estabelece como doutrinas que la importantes. religión establece como importantes. E é isso que aconteceu em Daniel 6. Y eso ocurrió en Daniel 6. Aqui nós temos os religiosos. Tenemos aquí los religiosos. E eles falaram, Y ellos decían, nós precisamos capturar esse Daniel. necesitamos agarrar este Daniel. Vamos fazer o seguinte, Hagamos lo siguiente. vamos estabelecer uma lei Vamos a establecer una ley e com segurança esta lei vai ser uma lei que vai falar contra a sua que consciência. seguramente va a hablar en contra de su conciencia, Ele não vai aceitar. no la va a aceptar, E aí vai ter um decreto va a haber entonces un e nós vamos decreto aplicar esse y decreto. vamos a aplicarlo. E assim foi feito. Y así se hizo. E assim aconteceu. Y así sucedió. Daniel não se submeteu ao decreto, Daniel no se sometió al decreto, foi levado diante do Estado, fue llevado ante el Estado, foi julgado, juzgado, foi condenado fue e condenado foi sentenciado à y morte. sentenciado a la muerte. Simplesmente por quê? Sencillamente ¿por qué? Porque ele não quis submeter a sua consciência Porque no quiso someter su à conciencia gestão do a Estado a la gestión del Estado ou à gestão da igreja. o de la iglesia. Porque ele sabia Porque él sabía que se ele atuasse desta maneira, que si actuara de esta a manera, sua salvação estava su salvación comprometida. estaba comprometida. Então não é seguro Entonces no es seguro permitir que alguém dirija a nossa consciência. permitir que alguien dirija nuestras conciencias. Este é um dever que somente o Espírito Santo pode Este ter. es un deber que solamente puede tener el E Espíritu. não importa quão drásticas sejam as Y consequências, no importa cuán graves sean las que consecuencias, se você tiver que perder a vida, que perca, si tienes que perder la vida, piérdela, mas não perca a sua consciência. pero no pierdas tu conciencia. Porque se a gente perde a vida, ela pode estar guardada em Cristo. Porque si perdemos la vida puede estar guardada en Mas se eu Cristo. perco a minha Pero consciência, si pierdo la conciencia, nada poderá ser feito por mim. nada se podrá hacer por mí. Então que Deus te abençoe, meu amado irmão, Entonces, que Dios te bendiga, amado hermano minha querida irmã que nos acompanha y também. hermana que también nos acompañas. Se é do seu desejo Si es su deseo fazer firme cada vez mais a sua consciência na verdade, hacer que sea firme su conciencia cada vez más en la verdad, ore conosco nesse momento. ora con nosotros en este momento. Bondoso Deus, amado Pai, Bondadoso Dios y amado Padre, queremos neste momento te agradecer por seu amor e misericórdia en este momento te damos gracias por tu amor y e misericordia pedimos que o Senhor possa falar a nossa consciência, y pedimos que pueda hablar a nuestra o conciencia, Senhor possa alimentar a nossa consciência com a que puedas verdade alimentar nuestra conciencia con la verdad
E que possamos seguir firmes, y que podamos seguir firmes, sabendo que o Senhor é o único que fala a nossa sabiendo que consciência. solo el Señor puede hablar a nuestras conciencias. Nos auxilie nesses estudos. Ayúdanos en estos É o estudios. que pedimos em nome de Jesus. Es lo que pedimos por Jesús. Amém. Amén.